eu creio, eu sou de acordo, né? O discipulado é isso, é caminhar junto, é fazer aquilo que o mestre fez e faz sempre, né? E a gente tem aí o exemplo de Moisés e de Josué, né? E ali, como Josué caminhou com Moisés, né? Em todo o tempo ali, eu creio que prestando atenção em cada detalhe, e a Bíblia fala disso, né? Lá em Êxodo 24:13, quando ele vai subir ao monte, é interessante que ele vai com os anciãos, mas ele sobe e ele vai com Josué, e ele diz aos outros, esperem aí. E é interessante, o discipulado é isso, é caminhar junto, é estar sendo o exemplo, porque muitas vezes aquela pessoa não está lendo a Bíblia, mas ela pode ler através de você. Então, o teu exemplo, o teu caminhar, a tua maneira de falar, a tua maneira de tratar, sabe? Tudo isso é o discipulado. E aqui, o que me impactou foi que as mulheres aqui têm essa questão também. Você vem na igreja, você vai ficando na igreja, então nós encontramos a igreja como nesse contexto, né? Você chega na igreja, mas eu fui descobrindo aos poucos, Misa e Vanessa, que as pessoas não liam Bíblia. Então, assim, sabe? Elas só escutavam aquilo que era dito e passado, mas eram pessoas que não. Então, quando chega um pastor e quando chega alguém que vai trazer um ensinamento, então, para elas era algo extraordinário. Mas por quê? Porque aquelas mulheres, elas não tinham o hábito de ter o contato com a Bíblia. Eu encontrei pessoas que era líder de jovem, e que no primeiro contato que nós tivemos, eu percebi que faltava algo e eu perguntei, você lê Bíblia? E a pessoa que é líder do jovem não lia Bíblia. E eu digo, como? É como um cego está guiando o outro. Então, assim, sabe? Então, a gente também passou, eu passei muito por isso e esse foi um desafio, né? Como também se aproximar, como também abrir. Então, eu acho que a primeira coisa foi muita oração, pedindo a Deus sabedoria, direção, e aí me aproximando aos poucos e mostrando o exemplo, né? E elas diziam, muitas que diziam assim, Adra, pastora, Adra, eu admiro isso em você. Aí eu disse, olha, o que acontece é porque eu tenho um princípio bíblico, eu leio Bíblia, eu vou buscar conhecer o meu pai. Como você pode ser cristão, filho de Deus, e você não conhece teu pai? Então, isso gerou curiosidade em muitas, né? Então, geralmente, nós não chamamos, eles não entendem ainda essa palavra discipulado, mas discipulado é só uma palavra, né? O que importa é aquilo que a gente vai fazer. Então, eu digo muitas vezes assim, vamos tomar café junto. E nesse café junto, eu disse, gostaria tanto eu conto a minha história, e às vezes eu disse, eu gostaria tanto que você contasse a sua. Então, aí começa, sabe, a abertura de coração, e aos poucos elas vão se envolvendo, e eu vou trazendo para ela esse contato com a palavra, contato com a Bíblia, que os olhos não podem ser abertos, o coração não vai ouvir a voz do Pai, a gente não vai estar atento se a gente não tem esse contato. Então, assim, discipulado é isso, o nosso, né, meio de discipulado aqui é esse. E como fazer, né, com que essas mulheres, elas sintam verdadeiramente esse desejo de conhecer Jesus. Isso é um desafio, né, diante desse contexto aqui, onde a aproximação, a amizade, ela é conquistada muito lentamente, né, e até dentro da igreja mesmo, é interessante como a gente vê muitos cristãos muito mais envolvidos, né, com o que está acontecendo fora do que envolvido com o que está acontecendo dentro, com aquilo que eles têm que aprender para levar para fora. É uma força, assim, uma atmosfera espiritual muito difícil, mas a gente está aí, trazendo esse discipulado sem que eles percebam que estão sendo discipulados. Mas uma das coisas que eu tenho feito é que quando alguém, né, quando eu começo a ter o contato com essas mulheres e começo a acompanhar, eu simplesmente, eu digo sempre assim, olha, o que eu estou te ensinando hoje e o que eu estou falando para você hoje, você vai me ajudar a ensinar outras que vão chegar. Aí isso dá nelas assim
parece que um desejo assim no coração de, nossa, eu posso ensinar, você pode também, e você vai ensinar. Porque eu estou aqui te ensinando, mas a gente está aqui conversando, mas o que você vai aprendendo, você vai ensinar para outro. E eu achei interessante que essa semana, com uma das pessoas, uma das jovens aqui da igreja que eu estou acompanhando, ela disse assim, teve um acontecimento de uma irmã que sempre causa um problema na igreja e tudo, e ela disse assim, olha, eu até disse para meu pai, pai, você tem que responder de uma maneira inteligente e diferente. Você não pode ir no jogo dela. E o que eu vi naquela menina ali foi que, como o discipular, como ela está aprendendo, porque ela já está passando sem perceber. Ela já está dizendo para o pai dela, olha para Jesus, se comporta como ele, pergunta para ele como era que ele se comportaria nessa situação. Ela me contando aquilo e eu dizendo, puxa vida, Deus, né? Não precisa aquela tabelinha com tudo bonitinho e que a gente vai seguindo os passos. O que precisa é a vida da gente, né? Ser exemplo para aquela pessoa, motivar aquela pessoa. E eu achei tão lindo, ela sem perceber. E no final, quando ela falou tudo, eu disse, sem você perceber, você já está também fazendo o que eu faço com seu pai. Então, isso é muito bom, quando fica o aprendizado, quando fica, é a essência, né? Do que Deus quer que a gente